Olá, amantes do canal Maratona Jurídica! Hoje a gente vai desvendar um dos conceitos mais importantes do direito civil, a personalidade jurídica. Nós vamos acompanhar a jornada completa dela, sabe? Desde o momento exato em que ela nasce até o ponto em que ela se extingue. Tudo pronto por aí? Então, vamos começar! Olha só o nosso roteiro de hoje. Primeiro vamos entender direitinho o que é personalidade jurídica. Depois, a gente investiga o início dela e as teorias que tentam explicar esse momento. Na sequência, vamos ver como ela chega ao fim e, para fechar, analisar aqueles casos mais complicados de morte sem um corpo. Vamos nessa? Então, antes de falar sobre começo ou fim, a gente precisa construir o alicerce, né? Afinal, o que é que o direito quer dizer com personalidade? É isso que a gente vai descobrir agora. No universo do direito, a palavra pessoa tem um sentido bem específico. É qualquer um ou qualquer coisa que a lei diz que pode ter direitos e assumir obrigações. Pensa assim, é quem tem a carteirinha para participar do jogo jurídico. Você pode ser o autor da ação, que é o polo ativo, ou o réu, que é o polo passivo. Resumindo, se pode ter direitos e deveres, por direito é uma pessoa. Simples assim. E aqui tem uma virada de chave fundamental. O nosso Código Civil, lá de 1916, era super individualista, muito focado no patrimônio, no meu. Já o Código atual, de 2002, tem uma pegada bem mais social. Ele enxerga a pessoa como parte de uma comunidade. E por que isso é tão importante? Porque muda completamente a forma de interpretar a lei, desde um simples contrato até a função social de uma propriedade. E essa nova mentalidade se apoia em 3 grandes pilares. E aqui estão eles, os 3 princípios que guiam tudo. Primeiro, a eticidade, que é sobre valorizar a ética, a boa-fé nas relações. Segundo, a socialidade, que diz que os interesses da coletividade, o social, se sobrepõem aos interesses puramente privados. E terceiro, a operabilidade, que é uma busca por um direito mais simples, mais claro, mais fácil de aplicar na vida real. Pode pensar nesses 3 como se fossem o DNA do nosso Código Civil atual. Bom, com a base bem firme, vamos ao ponto de partida. Qual é o momento exato em que a lei olha para um novo ser e diz: "Oi, seja bem-vindo, agora você tem direitos"? Afinal, quando é que a personalidade jurídica começa de verdade? A regra geral que está lá, escrita no nosso Código Civil, é bem clara. A personalidade começa com o nascimento com vida. E qual é o marco? A respiração. Se o bebê respirou, mesmo que tenha sido só por um segundinho, pronto, ele adquiriu personalidade jurídica com todos os direitos que vem no pacote. Existe até um teste famoso para isso, a dussimasia hidrostática, que basicamente vê se entrou ar no pulmão. Respirou, tem personalidade. Parece fácil, né? Bom, quase. E é aqui que a história começa a ficar bem mais interessante. Porque o mesmo código que fala que a personalidade só começa no nascimento, também diz que a lei protege desde a concepção os direitos do nascituro. O nascituro é aquele ser que já foi concebido, mas ainda está na barriga da mãe. Ele já pode receber uma herança, uma doação, e isso gera um debate jurídico fascinante. Peraí, se ele já tem direitos, ele já não teria personalidade? Essa aparente contradição, claro, deu origem a várias correntes de pensamento, as famosas teorias sobre o início da personalidade. E olha, para quem estuda para concurso, entender a diferença entre elas é fundamental, porque é um tema que vive caindo em prova. Vamos colocar as 2 principais lado a lado para ficar bem claro. De um lado, a teoria natalista. Essa é a regra que está escrita lá no Código Civil. Para ela, o nascituro não tem personalidade, ele tem só uma expectativa de direito. Os direitos dele só viram realidade se ele nascer com vida. Do outro lado, a gente tem a teoria concepcionista. Para essa teoria, a personalidade já começa na concepção. O nascituro já é uma pessoa com direitos garantidos. E o ponto-chave aqui, a grande pegadinha, é que o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, adota essa segunda teoria. Então percebe a confusão? O Código Civil diz uma coisa e um dos nossos tribunais superiores interpreta de outra forma. É essa a tensão que existe. E para completar esse cenário, ainda existe uma terceira via, a teoria da personalidade condicional. Ela tenta ser um meio-termo, uma fusão das outras 2. Ela diz o seguinte: sim, a personalidade começa lá na concepção, mas a eficácia dela fica suspensa dependendo de uma condição futura, que é o nascimento com vida. É uma tentativa de harmonizar a proteção ao nascituro com a regra geral do Código. Agora que a gente já viu o nascimento, vamos para o último ato dessa jornada, a extinção da personalidade jurídica. Assim como existem regras para o começo, o direito também deixa bem claro quando é que ela acaba.
A regra principal aqui é bem direta. A personalidade da pessoa natural termina com a morte. Quando a pessoa falece, acabam seus direitos e obrigações mais pessoais. E o critério que o Brasil usa para confirmar a morte é o da morte encefálica, ou seja, a parada total e irreversível do cérebro. Mas, como no direito quase nada é tão simples assim, existem diferentes maneiras que a lei tem de enxergar a morte. Basicamente, a lei classifica a morte em 3 tipos. A morte real é a mais óbvia. Tem um corpo, tem um atestado de óbito, fim de papo. Já a morte civil é uma coisa bem rara, uma ficção jurídica. O que é uma ficção jurídica? É uma ferramenta que a lei cria tratando algo que não é real como se fosse para resolver um problema. Nesse caso, uma pessoa que está viva é tratada como se estivesse morta para certas coisas, como um herdeiro que cometeu um crime grave contra o autor da herança e perde o direito de recebê-la. Por último, temos a morte presumida, que é a mais complexa de todas e acontece quando não existe um corpo para provar que a pessoa morreu. E é nessa última categoria que a gente vai mergulhar um pouco mais fundo agora. O que a lei faz quando alguém simplesmente some, desaparece sem deixar rastros? Como é que se encerra a personalidade jurídica de alguém sem a prova do corpo? Quando uma pessoa desaparece de casa e não dá mais notícias, a lei tem um processo bem longo, de 3 fases, para declarar a morte presumida dela. A primeira fase é a curadoria dos bens. O juiz nomeia alguém, um curador, para cuidar do patrimônio do ausente. Isso dura 1 ano se ele deixou um representante, ou 3 anos se não deixou ninguém. Depois desse tempo, a gente entra na segunda fase, a sucessão provisória. Aqui, os herdeiros já podem tomar posse dos bens, mas ainda não são donos. Essa fase dura, em regra, 10 anos. E só então, depois de todo esse tempo, a gente chega na sucessão definitiva. Aí sim, os herdeiros se tornam os donos de verdade dos bens e o ausente é finalmente declarado morto pela justiça. Agora, para a gente fechar, vamos pensar num último cenário, bem intrigante. Imagina uma situação trágica, um acidente de avião, por exemplo, onde morrem 2 pessoas da mesma família que seriam herdeiras uma da outra. Para o direito das sucessões, saber quem morreu primeiro faz toda a diferença. Mas e se for impossível dizer quem se foi primeiro? A solução para esse problemão é a comoriência. É outra ficção jurídica genial. Se não dá para provar a ordem das mortes, a lei simplesmente presume que todos morreram exatamente no mesmo instante, ao mesmo tempo. O efeito prático disso é gigantesco, porque se eles morreram simultaneamente, um não chega a herdar do outro. O patrimônio de cada um vai direto para os seus próprios herdeiros, como se o outro que morreu junto nem existisse na linha de sucessão. Isso evita um monte de briga e traz segurança jurídica. E para encerrar nossa análise, fica aqui uma reflexão. A gente viu que o nosso Código Civil adota a teoria natalista, mas ao mesmo tempo ele protege os direitos do nascituro, e que o STJ já vai pela teoria concepcionista. Essa tensão toda mostra que o direito não é algo parado no tempo, né? Ele está sempre evoluindo. Será que essa regra se mantém por tradição, por segurança jurídica, ou é só um reflexo da complexidade da própria vida que o direito tenta, com muito esforço, organizar? Fica aí a reflexão. Se gostou dessa análise, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Até a próxima!